Quarta-feira, 3 de maio do ano 2023. Vamos, nesta quarta-feira, falar algo que, de repente, a nova geração possa entender melhor. A gente recebe aqui, não em quantidade como é o próprio tempo, nós, através do e-mail, até preferimos, porque relembra um pouquinho o tempo dos correios, das cartas que nós recebíamos na rádio. Então vamos lá, o nosso e-mail, Edson Xavier, Edson com demudo, Xavier com X, hein? edsonxavier.imprensa@gmail.com. Aqui foi parte da produção, foi você também, o Alencarzinho. Ele passou sobre um cantor que ele viu de tantas fotos que nós temos aí ao lado de artistas, e não é do tempo dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O cantor Naim, que fez um tremendo sucesso, principalmente naquele programa Qual é a Música? Ele foi campeão várias vezes. Eu reencontrei ele há muito tempo, alguns anos atrás. Uma simpatia de cantor, assim como ele se apresentava nos programas de televisão, no Chacrinha, no Bolinha e no próprio Silvio Santos, onde ele ficou famoso. Ele está aí na ativa ainda, passeia com seus cachorros ali pelo Morumbi, não é isso, meu querido Naim? E ele esteve, onde foi que ele esteve? Anteontem, no programa Fofocalizando, do SBT. Ah, tá. Ele fez uma comparação das novas gerações e comentou sobre o rei Roberto Carlos, que, entre outras coisas, é o seguinte: não. Como é que a gente pode escolher aqui a palavreado? Para não também dar uma visão de que é só aquele negócio de viralizar. A verdade é o seguinte: eu entendi bem o que ele quis dizer. Ele é de outra geração, Roberto Carlos, né? José Augusto, Giliar. Os jovens não vão lembrar. Puxando na internet ou indo lá no canal Estação Imprensa, no YouTube, vai encontrar, digitando. E ele, inclusive, a única coisa que eu não concordo aqui com o Naim é o seguinte: ele foi perguntado do que ele se arrependia, ou tenha algo que ele tenha arrependido. Ele diz que na época se cobrava muito barato. Ele cobrava muito barato shows. E hoje esses artistas que estão aí, eu acho que ele está se referindo aos sertanejos universitários que cobram muito caro, que tal, enfim. Olha, eu que sou crítico esse estilo musical, não da nova geração, porque a geração ela existe, vai existir sempre. Nós fomos das novas gerações na nossa época, é ou não é? Então a questão é o seguinte: na época era época. E ao mesmo tempo foi perguntado se ele ganhou muito dinheiro. Ele disse que sim. Só que ele é gastador tal e não. Enfim, não fez a sua economia. Isso é individual de cada um. Eu conheço muitos artistas da época que morreram pobre. Outros estão ricos, milionários daquela época. Isso é questão de administrar bem o seu patrimônio, o dinheiro que você ganha. Então, não existia esse negócio de. A única coisa que eu não concordo é isso, que ele cobrava muito barato. Não, era caro também na época. Era outro dinheiro. Eu vivi aquela época. Então a gente era mais valorizado, inclusive no rádio, onde eu estou falando agora com você. Eu estou falando para quem? Muita gente. Nós temos hoje, por incrível que pareça, mais audiência do que as rádios convencionais. Neste horário aqui, na Rádio Estação Imprensa, nós temos pesquisa oficial, auditada. Nós temos nesse segmento mais audiência do que as rádios convencionais. É claro que eu não estou falando da disputa, né, da questão do segmento musical, mas de forma do esquema eclético, musicalmente falando, na cidade mais produtiva, locomoção, a locomotiva está aqui em São Paulo, a Rádio Estação Imprensa está aqui há meses entre as 10
mais ouvidas. E nós começamos em agosto do ano passado. E tudo tem seu custo, seu projeto. Então, os artistas de hoje, eles estão aí. Eles vão permanecer aí. Alguns vão desistir da carreira, outros vão partir para outro rumo, outras profissões, e aí segue. Funciona de que forma? Enquanto você está faturando, é o dinheiro que vai fazer você continuar ou não. Não tem mais esse negócio de viver de amor, não é? Viver porque gosta. Isso era o nosso tempo. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, nesta quarta-feira, dia 3, fazendo o que eu gosto. Eu não sinto nem que isso aqui seja um trabalho. Mas por quê? Porque nós não vivemos disso hoje. Nós não vivemos do rádio. Nós temos custos, claro, operacionais, mas não vamos ficar aqui no ar falando igual os pastores das igrejas que você já está cansado de ouvir no rádio. Cada frase, nem termina nem a frase, já pede dinheiro, é ou não é? Eu acho isso ridículo. Desculpem, é ridículo. Eu sei que a igreja vive disso, e agora é a onda do Pix, e na televisão também, onde se loca horários a preços milionários. E olha, eu tenho até dificuldade de saber, eu até fico curioso como que esses caras conseguem pagar valores absurdos de locações de televisão e rádio e vive chorando, choramingando na televisão e no rádio pedindo dinheiro. Ou as pessoas, todas elas, ganham bem, não tem aquele negócio que você observa que a maioria é salário mínimo, ou então esse dinheiro está rendendo igual um fermento. Não sei, esquisito, né? Uma coisa puxando a outra. Mas enfim, o dinheiro é seu e a gente vai para outro rumo falando, mas é uma realidade. Olha, para encerrar esse bate-papo, você que está também no YouTube, é o seguinte. A gente está falando de forma artística, os artistas. A gente falou do Naim, mas tem vários artistas aí. Daquela época também que ainda aparece nesses programas de televisão, que também não tem grande audiência como você imagina. Hoje não tem tanta audiência, mas está no mercado. O programa do Ratinho, por exemplo. O Ratinho já está estabilizado como empresário. Né? Se ele sair da televisão, ele tem as suas redes de rádios. Não é verdade? A Massa FM. E lá tem o Boteco do Ratinho. Eu vejo lá de vez em quando meus amigos, o Ovelha, que é do meu tempo, as Marcianas, não é verdade? E outros tantos aí que eu não vou lembrar agora, mas funciona assim, sabe? A fila vai andando e a gente não tem que ficar choramingando. O rádio, por exemplo, eu estou aqui falando com você nas redes sociais, estou falando ao mesmo tempo no YouTube, na rádio e nas redes sociais. E a vida caminha desse jeito. A gente tem que entender o seguinte: o que não muda, e não deve mudar de jeito nenhum, é o seu amor a Deus, não a religião. Eu acabei de falar agora, principalmente, desculpe até você que é evangélico, mas vamos já para balancear os católicos também. A Igreja Católica cada vez mais sendo afastada justamente por isso, porque, desculpem, virou um comércio. Eu sou católico, mas eu não, eu estou nesse espaço aqui, eu estou falando de todos, espíritas, todas as religiões. Tem que ter um bom senso, porque a gente sabe, claro, a igreja, o material, a operacional, precisa sobreviver, desde que o mundo é mundo. Mas a petição é uma vergonha. Eu vejo aí eu não vou citar nomes, mas uns pastores aí que fica a cada frase pedindo dinheiro, insistindo. E claro, através da fé as pessoas ajudam. Não estou aqui para... Cada um sabe para onde vai o seu dinheiro. É muito da fé da pessoa. Então, muito obrigado você que nos ouve, nos assiste. É apenas um comentário, uma opinião minha, de repente não é a sua. Eu respeito a sua, você respeita a minha e a vida caminha, tá bom? Sem querer, né, combinou aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, hein?